O ministro Paulo de Tarso Sanseverino, do Tribunal Superior Eleitoral, determinou a suspensão imediata da propaganda eleitoral do presidente Jair Bolsonaro, na qual ele chama Lula de corrupto e ladrão. Na peça, o petista aparece dizendo que foi inocentado e o narrador responde que não, afirmando ser essa a maior mentira dessa eleição. Em outra inserção, uma entrevistada diz achar Lula um verdadeiro ladrão e que não votaria nele jamais. Para o TSE, as falas contrariam o direito à presunção de inocência. O pedido de suspensão foi feito pela chapa de Lula, que alega que as peças ultrapassam o direito à liberdade de expressão e atingem a honra, além de associar o voto no petista à escolha de um corrupto. Sanseverino ainda levantou a hipótese de suposto crime de calúnia, injúria ou difamação cometido pela campanha contra Lula e determinou multa de R$50 mil caso os vídeos não sejam removidos. Além de acatar essa ação contra Bolsonaro, a Corte Eleitoral também determinou que a produtora Brasil Paralelo tire do ar vídeos que vinculam Lula a esquemas de corrupção quando governou o país. Apesar de afirmarem que as notícias não são falsas, os ministros alegaram desordem informacional para gerar suposta conclusão falsa. Em seu voto, o ministro Ricardo Lewandowski disse que o TSE não pode ser conivente e aceitar a suposta prática danosa. Aqui no meu voto. Eu cito doutrina, senhor presidente, e peço licença para não ler esse trecho da doutrina. Cito um importante estudioso, Owen Fiss, que escreveu um livro chamado A Ironia da Liberdade de Expressão, Estado, Regulação e Diversidade na Esfera Pública. Foi editado pela GV em 2022, portanto uma obra recentíssima, em que ele elabora intelectualmente sobre este fenômeno. Então, senhor presidente, terminando a minha brevíssima intervenção, eu digo o seguinte: dessa maneira eu penso que a veracidade do discurso deve ser tutelada na medida em que a sua falsidade o problema mais atual com o qual nos defrontamos, pode severamente comprometer a autodeterminação coletiva, promovendo confrontação, radicalização e polarização. O discurso falso não apenas esgarça o tecido social, mas também sufoca a expressão do que lhe é antagônico, efeito social nocivo que esta Corte não pode admitir. Ante o exposto, eminentes pares, senhor presidente, voto pela concessão da liminar de remoção de conteúdo publicado no perfil da representada no Twitter, tal como pleiteado na inicial. É o meu voto, senhor presidente. Ironizando a decisão, a produtora postou uma receita de bolo em suas redes sociais. Em nota, a Brasil Paralelo classificou o episódio como inacreditável e afirmou que o devido processo legal e a liberdade de expressão parecem ter sido abonadas no caso. Zé. Censura. A censura. O mais incrível é que nenhum deputado ou senador discutiu, votou e aprovou uma lei que pudesse dar o direito ao ministro do Tribunal Superior Eleitoral, que aí ele é ministro do TSE, não é do Supremo Tribunal Federal. Coincidentemente, existem ministros do TSE, do STJ e representantes de advogados no TSE. Não houve nenhuma lei definindo exatamente esta regulamentação de desver notícia. Isso é um termo que eu insisto aqui porque ele apareceu com a internet, né? Na verdade é uma ironia, né? E que o TSE está mandando você desver. Tipo assim, aquilo que foi publicado, aquilo que existiu, você não deve se lembrar. Você tem que desver. Essa é a realidade. A censura, ela é uma decisão grave, que antes eram de ditadores e que agora chega à Justiça Eleitoral e ao próprio Supremo Tribunal Federal, né? A Constituição brasileira, ela desceu a detalhes, redundou até em 3 pontos da Constituição, né, que falam exatamente contra a censura prévia. O grande remédio para decisões assim e para dirimir dúvidas desse porte é como aconteceu nos Estados Unidos. $1 bilhão, né, para indenizar familiares daquela tragédia que aconteceu lá das Torres Gêmeas, aliás, do tiroteio lá, né, do matador atirou na escola, né, em estudantes, dizendo que não existiu e que eram personagens. Então, assim, $1 bilhão de multa.
eu acho que esse é o resultado coerente. Nunca a censura. A liberdade de expressão deve vir naturalmente acompanhada de responsabilidade da publicação. O que eu sinto falta, portanto, é chamar a responsabilização da publicação e principalmente das páginas que publicam, ou seja, das plataformas digitais. Elas terão que ser chamadas à responsabilidade. Agora, atingir veículos de comunicação como o Brasil Paralelo e outros como a Jovem Pan, isso aí é perseguição e é censura proibida pela Constituição. Não adianta ficar falando em desordem informacional, autodeterminação coletiva, esgaçamento do tecido social. O nome desses nomes complicados aí é um só. As coisas significam o que elas dizem. Censura. Diogo Schelp. É censura, né? Com certeza. Agora, a expressão desordem informacional, né? O que a gente está vendo é mais uma desordem judicial. No caso da proibição que foi imposta à produtora, sem dúvida nenhuma, é um caso de censura. Eu vou voltar depois a isso, mais na questão do mérito. Mas a questão é a seguinte, né? A gente viu aí também decisões em relação às propagandas, né, eleitorais que foram feitas. De fato, a lei eleitoral dá à Justiça Eleitoral o poder de regular as propagandas, né, para estabelecer determinados limites do que pode ser dito ou não, para garantir uma certa civilidade. Só que em eleições passadas, né, quando ainda não havia internet e a propaganda era basicamente rádio e TV e não tinha essa possibilidade de tirar conteúdos, né, da internet, o que se fazia era basicamente dar direito de resposta, né? Você proibia que aquele, quer dizer, a Justiça Eleitoral proibia que aquele conteúdo fosse ao ar novamente e dava o direito de resposta, ou às vezes não dava, mas enfim, decidia-se dessa forma. Agora, como a internet acaba sendo até mais importante, então retira-se tudo do ar, e aí retira-se de todas as plataformas, né? Não apenas aquilo que é veiculado pela própria campanha, mas também o que outras pessoas, veículos, políticos veiculam. E aí não tem jeito, acaba-se chegando realmente na censura, né? E a ponto de, como aconteceu com a Gazeta do Povo, de censurar até o que ainda não foi publicado, censurar um tema a priori, né? Então isso é realmente bastante grave. No caso do mérito, tem uma outra questão, né? Os próprios ministros do TSE admitem que as informações são verídicas, né, de maneira isolada, e que o problema é o contexto que esses vídeos ou publicações dão, porque chegam à interpretação de que, enfim, o candidato vai fazer isso, vai fazer aquilo, é a favor disso, é a favor daquilo, é ladrão, não é ladrão. O fato é que o Lula foi condenado, né? E aqueles casos de corrupção que são apresentados no vídeo também são reais, né? Aí a crítica que se faz, que determinou a derrubada, é que eles não estavam ligados diretamente ao nome dele e essa era a conclusão que seria então falsa. De qualquer forma, é censura. E aí, lembrando que, da mesma forma, foi decidido aí no plenário do TSE que a campanha do Lula não pode veicular as falas de Bolsonaro sobre canibalismo, né? Então, da mesma forma, também falas tiradas do contexto, mas que são falas reais. Então, a gente vê aí dois espectros. A gente vê essa questão da propaganda eleitoral, né, que é algo que a TSE sempre teve, a prerrogativa de arbitrar, mas a censura, de fato, que se está vendo é absolutamente inexplicável e deve ser repudiada a qualquer custo.